Glória a Deus. Hoje estamos dando a sequência da nossa lição do nosso segundo trimestre. A primeira foi o Verbo que se tornou em carne. Hoje estaremos falando sobre o novo nascimento. Glória a Deus. Se você tem a sua revista, acompanhe. Glória a Jesus. Já foi lido aqui a leitura em classe. Vamos para o comentário da nossa lição sem perda de tempo. Glória a Deus. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Ponto número 1, Jesus e Nicodemos. Esse ponto número 1 aqui, ele traz 3 subtópicos. O primeiro subtópico é quem era Nicodemos. O segundo subtópico diz o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. E o terceiro subtópico diz o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Eu gostaria que a nossa coordenadora nos ajudasse aqui lendo esse primeiro subtópico. Eu gostaria que, por gentileza, o pastor lesse o ponto número 2. Glória a Jesus. Eu estarei lendo o terceiro subtópico, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemo perplexo. João 3, 5 e 6. As palavras água e espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. João 3,31,
confronte com Mateus 3, 10 a 12. Irmãos, esse primeiro tópico aqui que fala do diálogo de Jesus com Nicodemos, mostra-nos Jesus Cristo, ele dando ensinamentos para Nicodemos sobre o novo nascimento. Jesus abordou ele com uma mensagem evangelística pessoal. A Bíblia diz que a partir daquele momento, nunca mais, quando a gente olha o contexto dessa história, que se desenrola no Evangelho de João, a gente vai ver que aquele diálogo que Nicodemos teve com Jesus mudou a vida dele. Nunca mais Nicodemos foi o mesmo. Ele começou a refletir na mensagem que Jesus deu para ele, sobre o novo nascimento. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um dos principais dos fariseus, ele era um mestre em Israel, e ele também era um membro do Sinédrio. Ele era uma pessoa muito influente, uma pessoa muito respeitada e muito reconhecida. Era uma pessoa versada nas Escrituras, mas ele tinha um porém. Jesus deixou claro para ele que ele não havia nascido de novo ainda. Ele era apenas um religioso. A religião farisaica que ele professava não era o suficiente para fazer ele nascer de novo. Por quê? Porque religião não faz ninguém nascer de novo. A religião, ela não aproxima o homem de Deus. Jesus deixou bem claro que o novo nascimento, ele é operado pelo Pai através do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu não quero me ater nesta noite muito na história e no diálogo de Nicodemos com Jesus. Eu gostaria de me ater nesta noite na doutrina da regeneração, explicar para os irmãos a doutrina da regeneração e a sua aplicação na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, passemos para o ponto número 2, o novo nascimento e a obra de regeneração. O novo nascimento. Ponto número 1, novo nascimento. A palavra regeneração, ela tem origem no termo grego poligenésia. Palingenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, ou seja, na doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Segundo Tiago, capítulo 1, versículo 18 e 21. Jesus abordou esse tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o que é que nós vemos aqui nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro subtópico? Ele está definindo a expressão novo nascimento. Essa expressão novo nascimento, ela é definida de várias formas na Bíblia. Ela é chamada de regeneração, ela é chamada de conversão, ela é chamada de conversão também na Bíblia, na palavra do Senhor. E o que é regeneração? O que é novo nascimento? Que significa isso? Significa uma transformação, irmãos, que a pessoa recebe pela operação do Espírito Santo, uma transformação interior, de dentro para fora. A pessoa, ela é
transformada pelo Espírito Santo de Deus, regenerada de dentro para fora. Amém, meus irmãos? Isso que significa regeneração. Ponto número 2, a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração, ela é uma obra exclusiva de Deus. Ela não acontece por méritos humanos, não acontece pelo esforço humano, ela não acontece por religiosidade, ela não acontece pelo homem fazer nenhuma penitência. A regeneração, a transformação interior, ela acontece, é obra de Deus, exclusiva de Deus, através do seu Espírito Santo. Então, ponto número 2 diz aqui, a regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical no seu coração e provocando uma transformação profunda na sua vida interior. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Veja bem, a regeneração ou o novo nascimento, ele não acontece de qualquer maneira. Antes dele acontecer na vida da pessoa, na vida do pecador, primeiro acontece algumas coisas antes. Por exemplo, antes de acontecer a regeneração, meus irmãos, acontece primeiro que a pessoa ouve a palavra de Deus, vai acontecendo passo a passo. O pecador, ele ouve a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. No momento que a pessoa ouve a palavra de Deus, como você um dia ouviu a palavra de Deus, eu ouvi a palavra de Deus, o que aconteceu? O Espírito Santo produziu fé no meu coração. A palavra produziu fé no meu coração, é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O segundo passo, ou o terceiro passo, foi que aconteceu que quando o homem ouve a palavra de Deus e é gerado fé no seu coração, o terceiro passo é que ele começa a reconhecer que ele é um pecador. Quando ele reconhece que ele é um pecador, ele se quebra na presença de Deus e ele se arrepende dos seus pecados. Acontece a obra do arrependimento no coração do pecador. Quando acontece a obra do arrependimento no coração da pessoa, aí é que o Espírito Santo vem e começa a efetuar a obra da regeneração. É exatamente isso que acontece. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Por exemplo, João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o homem crê, esse crer significa fé para a salvação. Quando o homem crê, quando ele tem fé, o segundo passo é que ele reconhece que é um pecador, se arrepende, e então ele é enxertado na família de Deus, ele é aceito dentro da família de Deus como filho de Deus. É isso que está escrito lá em João, no capítulo 1, no versículo, vamos ver lá, João capítulo 1, eu gostaria de compartilhar, eu sei de qual versículo, mas eu quero ler para os irmãos, João capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 11.
e versículo 12. Diz assim, que Jesus veio para o que era seu. Os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só aqui está duas coisas. Quando a pessoa diz, quando o texto diz aqui, mas a todos quanto receberam, essa palavra, esse vocábulo aqui, receberam, é sinônimo de arrependimento. Se a pessoa aceitou a Cristo, é porque ela se arrependeu. Então está aqui o arrependimento. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando a pessoa é feita filho de Deus, começa a acontecer o processo da regeneração na pessoa. Entendeu, meus irmãos? Então, tudo começa nesse processo de ouvir, de crer e de se arrepender. Então, o processo da regeneração é um dom de Deus, é um trabalhar de Deus na vida da pessoa. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos para o ponto número 3, a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, está escrito que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim surge a necessidade de cada um indivíduo passar pela experiência da regeneração, conforme Romanos 5,19. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial na cruz. Ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a salvação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Então, aqui está apresentado a regeneração e a doutrina da regeneração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus que falam sobre a obra da regeneração, porque essa temática na Bíblia, ela é apresentada de formas, com nomes diferentes, vocês estão entendendo? Com palavras diferentes, mas a essência da doutrina é a mesma, ele está se referindo à doutrina da regeneração. Por exemplo, vamos aqui ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Abram a Bíblia de vocês em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Quem encontrar primeiro, pode ler, por gentileza. 1 Pedro 1, 3. Glória a Deus. Olha só essa passagem, eu gosto muito dela, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou, olha a operação do Espírito Santo, olha a doutrina da regeneração aí, do novo nascimento. O Espírito Santo nos gerou de novo. Ou seja, ele fez a gente nascer de novo. Ele fez você nascer de novo. Fez eu nascer de novo. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Agora vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 1. Quem achar primeiro pode ler. Eu não sou muito bom de achar versículo, irmão. Efésios 2, 1. Olha aí de novo a doutrina da regeneração aqui, ou do novo nascimento. Ele está dizendo que ele vos deu vida.
Jesus disse, aquele que não nascer de novo. E o versículo está dizendo que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você estava morto. Jesus fez você renascer de novo. Jesus regenerou você. Jesus operou o processo da regeneração na sua vida. Então, isso é o novo nascimento, isso é a regeneração. A regeneração, ela é efetuada por Deus e pelo Espírito Santo. A vida eterna, no momento da regeneração, a palavra de Deus ensina que a vida eterna é outorgada a nós. É por isso que Jesus disse que se o homem não nascer de novo, ele não pode herdar o reino de Deus. Essa expressão, herdar o reino de Deus, significa participar da vida eterna com Cristo. Ele não pode, ele tem que primeiro nascer de novo, ele tem que ser regenerado, de dentro para fora. Bendito seja o nome do Senhor. E ele tem que se tornar um filho de Deus, como eu li em João, no capítulo 1, versículo 12, e Romanos, capítulo 8, versículo 16. Então, ele se torna uma nova criatura, uma outra expressão do novo nascimento ou da regeneração. Olha aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quem encontrou, pode ler, por favor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha aí, a obra do novo nascimento ou da regeneração de novo nesta passagem. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus, meus irmãos. Isso é novo nascimento. Isso é regeneração. É uma transformação de dentro para fora. É uma mudança de pensamento. Aí você pode perguntar, Diácono Josué, quais são as características da pessoa que nasceu de novo? Qual é a característica de uma pessoa que já está regenerada? Tem pessoas, irmãos, que elas têm dificuldade de entender isso. E elas têm até dúvidas. Elas pensam assim, peraí, será que eu já sou salvo mesmo? Porque deixa eu enfatizar uma coisa aqui para você. Regeneração não é perfeição. Antes de eu explicar as características de uma pessoa que nasceu de novo, eu quero fazer uma observação muito séria aqui. Eu quero dizer o seguinte, que nascer de novo ou ser regenerado não significa perfeição, não significa que você nunca vai pecar. Porque, irmão, quando você aceita Cristo, você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo gera fé no teu coração, você se arrepende, aceita Cristo e começa o processo da regeneração na sua vida, não significa que você não vai pecar mais. A Bíblia diz que uma nova natureza é instaurada dentro do teu ser, a natureza espiritual, a natureza de Cristo. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, tá certo, meus irmãos? A partir do versículo 16, uma nova natureza. Mas olha uma coisa curiosa, apesar dessa nova natureza ser instaurada dentro de nós, a velha natureza permanece. Só que como você já é regenerado, o Espírito Santo está operando na tua vida, agora você tem força para crucificar essa tua velha natureza e dar atenção para a tua nova natureza em Cristo. Agora a nova natureza em Cristo passa a operar na sua vida, mas você ainda continua com a velha natureza. Porque a velha natureza, meus irmãos, a gente só vai se livrar dela quando a gente chegar na glória.
Perfeição aqui, a gente nunca vai encontrar perfeição, só na glória, quando o nosso corpo for glorificado. Aí aquela impulsão para pecar não vai mais existir. Os desejos pecaminosos da velha natureza não vai mais existir. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que saber lidar com a nossa velha natureza. Amém, meus irmãos? Então, por que eu estou falando isso? É porque, meus irmãos, eu vou voltar de novo. Regeneração não é perfeição. Talvez você... tem muitas pessoas que elas têm dúvida. Poxa, será que eu sou salvo? Olha, eu já conversei com muitas pessoas e muita gente tem dúvida da sua salvação. Irmãos, eu tenho... Exatamente. Eu tenho certeza da minha salvação. Você tem que ter certeza da sua salvação. Diácono Josué, como é que eu sei que eu sou uma pessoa que já nasci de novo? Como é que eu sei que eu sou uma pessoa regenerada por Cristo? Então vamos lá, característica de uma pessoa que já nasceu de novo. Eu coloquei aqui 5 características e outras, mas eu quero compartilhar com os irmãos 5 características de uma pessoa que já nasceu de novo. Então você vai ficar sabendo se você já nasceu de novo ou não. Em primeiro lugar, a pessoa que é regenerada ou que já nasceu de novo, meus irmãos, ela não faz do pecado um ato, uma prática habitual na vida dela. Lembrem-se que eu falei que regeneração não é perfeição. Você pode até cometer uns deslizes, todos nós cometemos uns deslizes, principalmente nas nossas palavras. A Bíblia diz que o homem constantemente ele tropeça nas suas palavras. O apóstolo Tiago disse que a coisa mais difícil de você controlar é a sua língua, é a nossa língua, é as nossas palavras. Não é fácil. Então o ser humano ele vive tropeçando nas palavras. O apóstolo Tiago disse também que aquele que consegue controlar e dominar suas palavras, ele pode se considerar uma pessoa, um varão perfeito. Mas quem controla as suas palavras? Quem pode dizer aqui, levantar a mão, eu nunca tropecei em palavra nenhuma? É muito difícil isso, meus irmãos. Então, regeneração não é novo nascimento, não é perfeição. Mas a pessoa que é nascida de novo, ela não faz do pecado uma prática habitual. Quando você não era nascido de novo, quando você não era uma pessoa regenerada, você vivia tropeçando direto. A Bíblia diz que o homem que não é regenerado, que não é nascido de novo, ele é como um cego que caminha no escuro, além dele ser cego, ainda caminha no escuro. A Bíblia diz que ele vai tropeçando em tudo, nas pedras, ele vai tropeçando em tudo quanto é coisa que vai se atravessando na frente dele, porque ele não enxerga. Mas quando a pessoa é nascida de novo, ela está na luz, ela enxerga, ela recebe o poder do Espírito Santo na vida dela para vencer e se desviar do pecado. Então ela não faz do pecado uma prática habitual. Então se você se comporta desse jeito, você é uma pessoa nascida de novo. Se você, antes de você vir a Cristo, se você tinha um pecado que você não conseguia se livrar dele, que você era escravo daquele hábito, e agora você consegue se livrar dele, você consegue evitar, você consegue dizer não para esse pecado e para vários outros pecados, isso é um sinal de que você é uma pessoa nascida de novo. Você sabe aqueles pecados, meus irmãos, pecados, como é que a gente diz? De estimação.
Pecados de estimação que a pessoa passa, olha, um tempo, depois ela volta a praticar de novo, mesmo estando dentro da igreja. Cuidado com os pecados de estimação, meus irmãos. Tá? Porque o regenerado, ele não faz, tá? Da sua vida, ele não faz do pecado uma prática habitual. Vamos ver isso em 1 João capítulo 3, versículo 9. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 9. Pode ler. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Olha aí. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha aí. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive na prática. Isso não significa que você não pode cometer uns deslizes, que você não está sujo. Todos nós, irmãos. Não é, pode ser o homem mais santo que for. A palavra de Deus, a palavra de Deus ela é um livro imparcial. Ela é o maior de todos os livros, o maior de todos os best-sellers que jamais existiu. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus ela é imparcial. Ela mostra tanto as virtudes dos seus personagens, como mostra as fraquezas deles, de grandes homens de Deus. Moisés, Davi, que era chamado o homem segundo o coração de Deus, Elias, né? E aí esses homens, irmãos, até o apóstolo Paulo também, e esses homens, irmãos, grandes homens de Deus, eles foram perfeitos? Não, mas eram pessoas nascidas de novo. Eram pessoas que venceram o pecado, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Na sua perfeição ele estava com Deus, na sua imperfeição ele não estava com Deus. Se o pecado ele está longe de Deus. Quando você vai estudar a história de cada uma dessas pessoas, você vai observar que no momento dos deslizes deles, em algum momento, eles se afastaram de Deus em alguma área da vida dele. Deixaram de crer na palavra, deixaram de crer na promessa, deixaram de confiar em Deus, por isso cometeram alguns deslizes. E conosco não é diferente. Mas isso não significa que não nascemos de novo. Segunda característica de pessoas que nasceram de novo, são pessoas que não amam o mundo. Não amam o mundo. Pessoas que nasceram de novo, irmãos, são pessoas que não amam o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15, eu vou ler para vocês. Capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que está escrito em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, meus irmãos. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pessoa que é nascida de Deus, ela não pensa mais como o mundo, ela mudou a sua maneira de pensar. A gente conhece uma pessoa quando é nascida de novo, porque os seus pensamentos não são pensamentos mundanos, a sua maneira de viver, ela não se enquadra mais nos padrões mundanos, ela não vive segundo o modus operandi do mundo, ela não vive mais segundo os preceitos do mundo. Essa é a característica de uma pessoa nascida de novo. Ela não ama o mundo, ela não se conforma com o mundo, ela procura viver uma vida separada do mundo. Isso é característica de pessoas que nasceu de novo. Número 3, características de pessoas que nasceram de novo. São pessoas que têm o desejo de buscar a Deus. Irmão, toda pessoa que o Espírito Santo já operou na vida dela, o processo da regeneração, e ela já é uma nova pessoa em Cristo, ela tem desejo de buscar a Deus. Tá, então eu estou aqui respondendo a pergunta que muitas pessoas podem fazer: será que eu sou nascido de novo? Toda pessoa que é nascido de novo, ela tem prazer de buscar a Deus, ela tem alegria de buscar a Deus, ela ama buscar a Deus na vida dela, ela gosta de buscar a Deus, ela prioriza Deus na vida dela. Essa é uma característica de uma pessoa que nasceu de novo. Salmo 122, versículo 1, vamos ver o que está escrito sobre isso. Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1. Quem encontrar primeiro pode ler. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha aí, ela tem prazer de ir à casa de Deus e buscar Deus e servir a Deus e fazer a obra de Deus. Característica de pessoas que nasceu de novo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 16, versículo 2, irmãos. Salmo 16, verso 2. Salmo 16, verso 2. Olha só, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Sabe o que significa? O que ele está dizendo aqui, irmão? Ele está dizendo que o Senhor, que Deus para ele é o bem mais precioso que ele tem na vida. Sabe por quê? Porque ele anela a presença de Deus, ele ama buscar a Deus, ele considera Deus a prioridade da vida dele, ele considera Deus como o bem mais precioso. Não é que ele está dizendo assim, não tenho outro bem além de ti. Não é que ele não tem outro bem, ele tem outro bem, todos nós temos outros bens, mas quando ele diz não tenho outro bem além de ti, ele quer dizer que Deus é a prioridade da vida dele, ele quer dizer que Deus é o bem mais precioso da vida dele. Então isso é característica de pessoas que já nasceram de novo. Salmo 42, versículo 1 e 2, esse aí eu sei de cor. Olha o que ele diz no Salmo 42, versículo 1 e 2. Assim como a corça brama e deseja pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. Isso é característica de pessoas que já nasceram de novo. Característica de pessoas que já nasceram de novo. São pessoas que já venceram o mundo, irmãos. Quando uma pessoa é nascida de novo, ela recebe poder para vencer o mundo. Irmãos,
Tem pessoas que são escravizadas pelo mundo. Quando eu falo mundo, não estou falando do cosmo, mas eu estou falando do sistema maligno que rege a humanidade. Eu estou falando do sistema, do sistema regido por Satanás e seus demônios. Então, a pessoa que ama, a pessoa que já é nascida de novo, ela tem poder na vida dela para vencer o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 4. Vamos lá. 1 João capítulo 1, versículo 4. Quem achar primeiro pode ler. Capítulo 5, versículo 4, tá? Se eu falei errado, me perdoe. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus nesse mundo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha aí. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Sabe por que você conseguiu vencer o mundo, meu irmão? Sabe por que você está aqui dentro da casa do Senhor ouvindo a palavra de Deus? Sabe por que você saiu do seu trabalho cansado como você está? Você tomou um banho, se arrumou e chegou até aqui? É porque você tem vencido o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é uma característica, isso é um sinal de que você é nascido de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quinta e última característica de pessoas que já venceram ou que pessoas que já nasceram de novo, são pessoas que manifestam o fruto do Espírito na vida dela. Se você quer saber se uma pessoa é nascida de Deus, então preste atenção nisso. Essa pessoa, ela produz o fruto do Espírito na maneira dela viver. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Deus, ele não está interessado se você tem um curso de teologia, se você é mestre em teologia. Deus não está interessado se você é expert em apresentar um bom sermão, uma boa oratória. Deus não está interessado em nada disso. O que vai chamar a atenção de Deus na tua vida é se você produz o fruto do Espírito na tua vida. Não se orgulhe de você ter algum dom na sua vida. Agradeça a Deus, na sua humildade agradeça a Deus, mas tem pessoas que por ele ter os dons de Deus na vida dele, ele se incha, ele fica soberbo, ele fica vaidoso. E quais são os dons que eu estou falando, irmãos? Vamos dar uma olhada? Eu quero dar uma olhada nos dons. Onde estão os dons, pastor? 1 Coríntios, os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá. Acerca dos dons espirituais. Olha só o que o apóstolo Paulo, já abri certinho aqui. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui acerca dos dons espirituais. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro é dado segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Vá contando comigo. A outro é dado segundo o mesmo Espírito a fé, a outro é dado segundo o mesmo Espírito os dons de curar, a outro é dado segundo o mesmo Espírito operações de maravilhas ou operações de milagre, a outro é dado segundo o mesmo Espírito profecia,
a outro é dado discernimento de espírito, e a outro é dado variedade de língua e capacidade para interpretá-la. Sabe quantos dons estão alistados aqui? 9 dons espirituais. São dons que Deus nos dá para melhor servirmos no corpo de Cristo. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Pessoas que têm os dons espirituais, pessoas que operam maravilhas, pessoas que expulsam demônios, pessoas que fazem e acontece através dos dons espirituais. Isso não garante salvação de ninguém. O que vai garantir a tua salvação é se você é nascido de novo. O que vai garantir a tua salvação é se você é uma pessoa regenerada em Cristo Jesus. Porque é possível uma pessoa ainda não ter nascido de novo e mesmo assim os dons espirituais operar na vida dela. Por que vocês acham que acontece tanto escândalos dentro da igreja? Por que vocês acham que Sansão foi usado por Deus durante 20 anos? Foi usado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apossava de Sansão e ele fazia proezas no nome do Senhor, com a autoridade do Espírito Santo e com a força do Espírito Santo na vida dele, mas ele vivia uma vida podre, não levava a sério a sua vida espiritual. Sansão, ele quebrou todas as regras que Deus falou para ele não quebrar, mas durante 20 anos ele foi usado por Deus. E eu pergunto para vocês não têm visto acontecer a mesma coisa? Recentemente, uma grande cantora e uma grande pregadora, durante 30 anos da vida dela, ela foi, não vou citar nome aqui, mas durante 30 anos da vida dela, ela foi usada poderosamente por Deus e agora está atrás das grades, porque veio à tona tudo o que ela fez. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos vendo isso se repetir na história da cristandade, na história da igreja? Sabe por quê, irmãos? Dons espirituais não garante salvação de ninguém e não é atestado de santidade. É por isso que Jesus Cristo, ele disse, se eu não me engano, lá no capítulo 25 de Mateus, Jesus Cristo, ele disse, naquele dia muitos dirão em meu nome, Senhor, nós não operamos maravilhas em teu nome, nós não expulsamos demônio em teu nome, não curamos enfermos, não operamos maravilhas em teu nome. E Jesus vai dizer naquele dia, nunca vos conheci, apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidade. Porque dons espirituais não é prioridade para Deus. Dons espirituais, na prioridade da importância, são o fruto do Espírito. Diga, irmão. Deuteronômio diz que uma morte, mas uma morte espiritual. Deuteronômio vem dizendo uma morte, mas uma morte espiritual, que pecado. Exatamente. Dons espirituais, meus irmãos, é para melhor servirmos a Cristo, mas ele não garante, não é atestado de santidade, de que a pessoa está bem com Deus, tá? E de que a pessoa é uma pessoa regenerada, tá? Não é garantia de salvação. O que é garantia de salvação? Se você quer saber se uma pessoa é nascida de novo, é se ela produz na vida dela os frutos do Espírito. Vamos ver o fruto do Espírito, irmão? Gálatas capítulo 5. Quais são esse fruto do Espírito? E tem mais uma coisa, irmão. O fruto do Espírito... Não, eu quero primeiro ver aqui... capítulo 13 de 1 Coríntios. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Olha aqui, irmãos. Característica de uma pessoa que é nascida de novo. 1 Coríntios, capítulo 13. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retinha.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, ainda que eu entregue todo o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Sabe por que o amor jamais acaba? Porque esse amor que ele está falando aqui é o amor que faz parte do fruto do Espírito, tá? Esse amor aqui, o amor jamais acaba, mas havendo profecia, que é um dom, acabará. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, que é um dom espiritual, acabará. Os dons vão cessar, irmãos. Os dons só é para ser usado aqui. Mas o fruto do Espírito vai permanecer na sua vida lá no céu. É por isso que a pessoa que é nascida de novo, ela tem que buscar o fruto do Espírito na vida dela. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, as profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, que é lá no céu, então o que é em parte será aniquilado, essas coisas serão aniquiladas. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos como em parte, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Versículo 13, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Sabe por que o amor é o maior e o amor vai permanecer? Porque o amor é fruto do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E olha onde está o amor também, em Gálatas capítulo 5, versículo 2, para nós encerrarmos. Falta 3 minutos, meus irmãos. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pode ler, minha irmã. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha aí o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha só. Mas o fruto do Espírito, olha, vejam bem, os dons espirituais são 9, e os frutos do Espírito também são 9. Olha só, mas o fruto do Espírito é amor, olha aí o amor aparecendo aí, o amor lá do capítulo 13, o amor ágape. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio ou autocontrole. É isso que é característica de pessoas nascidas de novo. Então, se você tiver em dúvida se você é nascido ou não, atente para isso. Se isso aqui faz parte da sua vivência diária, então você é um nascido de novo, em nome de Jesus, para a glória de Deus, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos aqui para o ponto de número 3, a operação. Olha, esse ponto de número 3, na verdade nós já falamos, é que os meios da regeneração, ela é a operação do Espírito Santo, é o Espírito Santo que opera na nossa vida através da palavra de Deus. Ele é o agente da regeneração e o instrumento que ele usa para operar essa regeneração na nossa vida é a palavra de Deus. É por isso que é tão importante que nós priorizemos a palavra de Deus na nossa vida.
Porque quando você está meditando na palavra de Deus, a palavra de Deus está te limpando. A palavra de Deus está te regenerando. A palavra de Deus está te transformando. A palavra de Deus está te renovando. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. A ciência sabe que o ser humano tem corpo, alma e espírito, mas a ciência nunca descobriu e nunca vai descobrir onde é a divisão da alma e do espírito, mas a palavra de Deus, ela sabe fazer isso. Ela vai lá no porão da sua alma, na divisão da alma e do espírito, da junta e da medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, meus irmãos, isso é que significa ser regenerado. É um processo de transformação de dentro para fora, que se exterioriza na nossa maneira de falar, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de tratar com o nosso próximo, na nossa maneira de buscar Deus, na nossa maneira de odiar o pecado. O homem que é regenerado, ele passa a amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Se Deus odeia o pecado, o mundo, então ele odeia o pecado e o mundo. Se Deus ama a sua palavra, se Deus ama a sua obra, se Deus ama o pecador perdido, se Deus ama fazer a obra de Deus, a evangelização, buscar os perdidos, então ele passa a amar essas coisas também. Isso são características de pessoas que são nascidas de novo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.